Maceió realiza acompanhamento em preços de materiais escolares. Comandante da PM diz que prioridade é prender os envolvidos no assassinato de Sargento Barros. Mais de 370 mil alagoanos estão com o título eleitoral cancelado. Tudo isso agora, mais uma edição do programa TV Mar News. Esta edição do programa TV Mar News tem um oferecimento de Apvida, um dos mais respeitados planos de saúde do Brasil, uma das maiores operadoras também do Norte e Nordeste. Mais de 40 anos de serviços prestados na área odontológica. É realmente a medicina inteligente que cabe no seu bolso. 4 milhões de clientes em todo o território nacional. Está pensando em segurança para você e para sua família? Não esquece, Apvida. Essa faz realmente a diferença. Eu gostaria de começar o programa de hoje deixando um grande abraço para você, telespectador. Estamos ao vivo neste exato momento pelo portal Gazeta Web, o mais completo portal de notícias de Alagoas, e também através do aplicativo TV Mar. Lembrando que esta edição também ficará disponível para quem perdeu algum ponto, o início do programa, ou quer acompanhar na íntegra através do nosso canal no YouTube. Você pode se inscrever, dar aquele like, aquele joinha e interaja também com a nossa equipe, a nossa produção através das nossas redes sociais. Vamos começar o programa trazendo os destaques da Gazeta Digital. Mais de 80 anos de tradição, credibilidade e prestação de serviço para você e para o público alagoano. Entre os destaques na manhã desta sexta-feira, 5 municípios de Alagoas vão receber mais recursos do FPM. É o Fundo de Participação dos Municípios. O recurso parcial de recasseamento muda para tabela e 36 cidades que podem ter redução em repasses. Maceió poderá ganhar o corredor de ônibus BRT no primeiro semestre. Isso é muito legal, hein? Empréstimos para despesas com imóvel têm alta de 70%. Vendas de carros novos encerra 2022 em Alagoas com uma queda de 2,87%, ou seja, os impactos também presentes na venda de carros aqui no estado de Alagoas. CSA vence e avança na pré-Copa do Nordeste, ASA é eliminado. Daqui a pouco também no canal Esportes nós vamos trazer mais detalhes a respeito da participação de Alagoas. Educação usa mais de 80% da receita do Fundeb para o pagamento de pessoal. Homenagens e pedidos de justiça marcam o enterro de PM. Foi realizado ontem aqui em Maceió, um clima de muita comoção. Esses e outros assuntos você acompanha também diariamente através de todo o trabalho, tradição, competência dos profissionais envolvidos na Gazeta de Alagoas, 88 anos de tradição e credibilidade em nosso estado. E ontem, sobre um clima de muita comoção, o coronel da Polícia Militar do estado de Alagoas, ele que é o comandante também da Polícia Militar, Paulo Amorim, deu uma entrevista ao Marcos Rodrigues do portal gazetaweb.com, falando exatamente durante o velório do sargento Alexandro Barros, que foi assassinado na última quarta-feira no Jacintinho. Ele teve a oportunidade de conversar, o Marcos Rodrigues, com o comandante Paulo Amorim, comandante da Polícia Militar. E trouxe exatamente detalhes do posicionamento da segurança pública, que prometeu empenho para poder punir todos os envolvidos nesse assassinato. Vamos acompanhar. Infelizmente, de forma trágica, perdemos um irmão policial militar, mas sempre dentro da legalidade, seguindo as diretrizes do nosso secretário de Segurança, e todo o nosso serviço de inteligência da Polícia Militar e Polícia Civil estão trabalhando de forma integrada desde quando aconteceu o fato. Prioridade total do nosso serviço de inteligência da Polícia Militar e Polícia Civil, sob a nossa coordenação, com o apoio do secretário de Segurança, o Dr. Flávio Saraiva, e com a determinação deste comandante-geral, o coronel Paulo Amorim, o nosso foco principal, o nosso objetivo principal hoje é direcionar toda a nossa inteligência integrada, Polícia Militar, Polícia Civil, na identificação, na localização e na prisão dos autores deste homicídio.
E é importante que todo o esforço da segurança pública para poder capturar os envolvidos neste assassinato também será uma resposta para essa necessidade que nós, como membros da sociedade, estamos também acompanhando, porque quando se morre um agente de segurança pública, a sensação que todos nós ficamos é de insegurança e que uma resposta da Polícia Militar, das forças de segurança, do trabalho investigativo, da Delegacia de Homicídios, para poder apurar esses fatos e punir exatamente as pessoas envolvidas no assassinato do Sargento Barros, vai passar essa sensação, mais uma vez, de segurança para todos nós. E vamos ficar acompanhando os fatos para trazer mais notícias no decorrer da programação da sua TV Mar. Mais de 370 mil eleitores, 370 mil, é isso que estou falando, tá? Aqui em Alagoas, que não votaram nem justificaram sua ausência nas urnas por 3 eleições consecutivas, estão com título eleitoral cancelado. Fernando Palmeira volta na nossa programação para poder trazer informações a respeito desse assunto. E você que tem a oportunidade de regularizar, não vá perder tempo não, hein? Procure o TRE para poder regularizar a sua situação. Vem para a roda, Fernando. Um número proporcionalmente exorbitante. Mais de 370 mil eleitores deixaram de comparecer às urnas. E quando deixam de comparecer por mais de 3 eleições, tem o seu título eleitoral cancelado, além de outros problemas, além de outras responsabilizações, multas, enfim. Vamos saber mais detalhes aqui com Flávia Gomes de Barros, que é diretora de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e ela nos fala sobre esse número assustador. Esse pessoal não gosta de democracia, Flávia? O pessoal gosta da democracia, mas às vezes deixam de votar, um turno da eleição que tem 2 turnos e não sabem que esse turno pode juntar a mais 2 e cancelar o título de eleitor. Então tem quase 371 mil eleitores aqui em Alagoas com os títulos cancelados, e a orientação do tribunal é que essas pessoas consultem a sua situação eleitoral, tanto no aplicativo e-título, quanto no site do TRE de Alagoas, para saber se está realmente com o título cancelado. Porque no caso do cancelamento, ela pode ter uma série de dificuldades, como não obter o passaporte, não ser nomeada em cargo público, não fazer matrícula na instituição de ensino superior. Então, vamos começar o ano já regular com a Justiça Eleitoral. Os dados apontam aqui do próprio TRE que nada menos do que 371.233 eleitores alagoanos precisam regularizar essa situação sob essas penalidades. E aí esse pessoal tem tido interesse? Quais os canais que o TRE tem facilitado para esses eleitores, que eu tenho certeza que uma grande parte deles são pessoas ausentes das urnas por motivos que são justificáveis, né? Isso. Depois que acaba uma eleição, por exemplo, o eleitor tem 60 dias para justificar gratuitamente a ausência. Passou esse prazo, ele já paga a multa de R$ 3,51 por turno não votado. Então, essas pessoas que estão com o título cancelado precisam procurar o site do TRE, para fazer a emissão da guia de pagamento ou pagar diretamente no site com Pix ou cartão de crédito. E no próprio site vai lá no autoatendimento ao eleitor e solicita a regularização. O comprovante de pagamento da multa precisa ser anexado nessa solicitação, que vai para o cartório eleitoral e leva aí de 5 a 7 dias úteis para ser analisado. Depois desse prazo, o eleitor pode fazer o download da certidão de quitação, que é o documento que comprova que o eleitor não tem mais nenhuma pendência com a Justiça Eleitoral. Tem algum momento em que a presença do eleitor ela é exigida? Se ele quiser o atendimento presencial, a partir da próxima segunda-feira, dia 9, o TRE retorna do recesso forense e os eleitores podem procurar qualquer cartório eleitoral das 7h30 às 13h30. Mas o procedimento também está disponível online, no site do TRE, tre-al.jus.br, 24 horas, para que eles façam a regularização online. Agora é bom também observar as excepcionalidades do voto facultativo, pela idade principalmente. Se quiser, fica à vontade para orientar, porque esses facultativos, se não vão, também não tem nenhuma pendência, não é? Isso. Os eleitores de 16 a 17 anos, eles têm um voto facultativo, e aqueles acima de 70 anos também têm um voto facultativo. Então, se eles não foram votar nas últimas eleições, eles não têm nenhuma complicação. Eles podem emitir a certidão de quitação, porque eles não ficam com a pendência de não ter ido votar. O cancelamento ele é feito para os eleitores entre 18 e 69 anos, que estão na idade
né, que são obrigados a votar, e por turno não votado, sendo eles consecutivos ou não. Ou seja, a pessoa deixou de votar um turno em 2014, um turno em 2018 e um turno em 2022, ele já está automaticamente com o título cancelado. Em nome da Justiça Eleitoral em Alagoas, você com grande porta-voz, fique à vontade para uma mensagem de início de ano e dizer que a democracia existe, resiste e faz parte da vida de todos nós, cidadãos e cidadãs. Isso, a gente teve um ano de eleições 2022, né? Foi um ano complicado para a Justiça Eleitoral, mas a democracia venceu e a nossa preocupação agora em 2023 é que os eleitores se regularizem, fiquem quites com a Justiça Eleitoral, observem, né, as penalidades que são apresentadas para os eleitores que estão com o título cancelado e que eles fiquem aí atentos a todos os prazos, porque 2024 tem eleição de novo, então que a gente tenha aí mais eleitores votando e uma democracia ainda mais fortalecida. A democracia é o povo no poder e você faz parte desse povo e dessa linda participação que se chama Festa Democrática, que é sempre um momento importantíssimo de eleição. Aqui do Tribunal Regional Eleitoral, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnoldo Melo, no canal 525 NET. Claro. Olha, e você, telespectador, fique atento para não perder o prazo, né? O chamamento está sendo feito pelo TRE através dos veículos de comunicação e é muito importante, nesse momento, você regularizar sua situação junto ao TRE para poder também se manter em condições aptas para do que se preconiza através da lei, participar de concursos públicos e ter direito a outras situações que qualquer cidadão tem, mas você precisa exercer o seu direito de cidadão também nas urnas e, naturalmente, justificar quando acontecer qualquer tipo de problema. Então, está feito o chamamento, não vá perder o prazo para não pagar multa, nem correr o risco de ficar prejudicado diante dessa situação. Muitas pessoas, por conta de acidentes ou doenças, terminam ficando impossibilitadas de realizar alguma atividade produtiva. Assim, é comum que o INSS conceda o chamado benefício por incapacidade. E nós vamos conhecer mais e trazer outros assuntos relacionados, principalmente para esse tipo de benefício que é amparado, né, que é permitido por lei, com o advogado Daniel Gueiros, ele que é advogado e atua na área de direito previdenciário. Daniel, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao programa TV Mar News. Acredito que não é a primeira vez que nós aqui estamos tendo essa oportunidade, mas vamos falar um pouquinho do que realmente a lei estabelece para direitos às pessoas impossibilitadas a exercer sua função de trabalhador. Bom dia. Bom dia, Widerlan. Nós temos uma previsão na Constituição e, consequentemente, nas leis que garantem o acesso a benefícios por incapacidade, desde que fique comprovada a impossibilidade de que essa pessoa retorne às suas atividades habituais. Para que exista esse acesso, é necessário haver uma relação de seguridade, né, entre o segurado ou segurada e a Previdência Social, que no regime geral é o INSS. Então, desde que exista a comprovação por meio de laudos médicos e exames de que essa pessoa não consegue mais voltar ao trabalho ou precisará de um tempo afastada, haverá a possibilidade de que ela receba um benefício em substituição ao que ela receberia exercendo uma atividade econômica. Agora, quando o processo na justiça ele é negado, porque a grande dúvida é o seguinte, existe uma série de exigências que precisam atender para a pessoa que tem direito ao benefício passe a receber. E é aí onde entra um profissional para poder orientar essa situação. Como realmente entrar com um processo na justiça e quais são as exigências para que uma pessoa ela passe a ter direito ao benefício, comprovando obrigatoriamente esse fato realmente da impossibilidade de exercer seu direito de trabalhador e de trabalhadora? É necessário, primeiro, demonstrar que existe o cumprimento, em regra, do requisito de carência. Então, uma pessoa ela precisa ter um número mínimo de contribuições, exceto nos casos em que há a dispensa desse requisito, mas vai depender, logicamente, da situação de cada pessoa. Então, Widerlan, o processo de busca por um benefício previdenciário pode ser constituído por duas fases. Ele pode ter aquela fase em que a pessoa tenta apenas no INSS e consegue, ainda acontece bastante, felizmente, e também acontece do INSS indeferir, ele negar o benefício por inúmeras razões. O INSS teve um avanço importante na forma como ele analisa esses benefícios, esses requerimentos,
por meio de inteligência artificial, mas ainda há muito que precisa ser melhorado, porque boa parte da população brasileira ainda não tem um contato muito próximo com esse formato digital, virtual que o INSS faz hoje nos atendimentos. Então, se houver um pedido, um requerimento administrativo e ele for indeferido, o ideal, a princípio, é que se busque a reforma da decisão por meio de um recurso administrativo, mas acontece na realidade que esse julgamento acaba demorando muito. Por isso que muita gente segue o caminho para a justiça, judicializa, ingressa com uma ação contra o INSS para tentar um resultado diferente. E nesse caso, também precisará ser submetida a uma perícia médica, mas dessa vez por um profissional escolhido, designado pela Justiça. Além de tudo isso que você citou, doutor Daniel, é muito importante também falar para o nosso telespectador a respeito da perícia. Você encerrou agora a sua fala falando também dessa passagem na perícia. Existe também uma condição um pouco mais rigorosa hoje na perícia, quando é feita para poder comprovar, faz parte também de todo o processo, né, para liberar. Mas eu gostaria que você trouxesse essa informação. Diante de fatos recentes em que situações, até divulgadas pela imprensa, como fraudes, como tentativas também de beneficiar pessoas que não tinham direito, agora existe uma condição bem mais rigorosa nas perícias? Isso, existe, Delan. Na verdade, sempre que o INSS ele passa a ser mais rígido em relação a essas análises, ele faz isso por segurança, justamente para evitar fraudes. E hoje os sistemas são mais evoluídos nesse sentido. Mas o que é muito importante saber, as pessoas precisam apresentar uma documentação médica substancial, boa. Significa que essa documentação não precisa ser necessariamente a mais recente. Muita gente descarta atestados e laudos antigos, porque acham que eles possuem um prazo de validade. Para esse objetivo, não há esse prazo. Então, é bom que uma pessoa tenha documentado todo o seu histórico clínico para que ela apresente. O INSS aceita hoje o requerimento de auxílio por incapacidade temporária, ou antigo auxílio-doença, por meio virtual, à distância. Logicamente, a pessoa precisa se atentar à legitimidade desses documentos, enviar documentos verdadeiros, porque do contrário, né, existe essa outra possibilidade, a pessoa estaria incidindo aí em um crime. Então, documentação original, documentação legítima, envia para o INSS de maneira legível. Se esse requerimento à distância não for autorizado, faz o requerimento presencial por meio de uma perícia médica. Agora, a respeito também desse período em que se realiza as chamadas perícias médicas, existe um prazo específico ou vai de acordo com o caso? Vai de acordo com cada caso. O que a gente verifica hoje na realidade brasileira é que o INSS está demorando demais para concluir alguns requerimentos. Ele tem filas de milhões de pessoas aguardando e isso acaba afetando diretamente a subsistência dessas pessoas, porque os benefícios previdenciários normalmente vêm para substituir uma renda salarial. Por isso que, se houver uma demora excessiva, também é possível acionar o Poder Judiciário, sempre com muita responsabilidade para que não cause um tumulto com muitas ações desnecessárias. Então, um profissional adequado vai verificar essa viabilidade e pode indicar o ajuizamento de uma ação, mas ele também pode acompanhar, Widerlan, o próprio requerimento administrativo. E, às vezes, esse auxílio, essa assessoria, acaba resultando em uma concessão do benefício, acaba sendo positivo esse resultado. Daniel, é importante também destacar para o nosso telespectador, hoje, o que é que você deixaria de dicas para quem tem aquele exame, muitas vezes, que tem essa validade suficiente, que dá uma robustecida nessas documentações necessárias para que a pessoa passe a ter um benefício por essa necessidade que hoje tem de limitação por condições de trabalho? Widerlan, uma dica muito importante para qualquer tipo de atendimento previdenciário, qualquer pessoa que busca qualquer benefício. Sempre organize bem a documentação e faça com que ela seja preservada, digitalize, escaneie, tire foto e organize tudo, porque qualquer encaminhamento que for feito, essa documentação pode ser solicitada. Então, é muito importante deixar tudo isso registrado. E se uma pessoa está recebendo um benefício permanente por incapacidade, como uma aposentadoria, essa pessoa também precisa renovar periodicamente a documentação, porque ela pode ser convocada para fazer uma perícia médica de revisão. E essa perícia ela pode acontecer a qualquer momento? A qualquer momento. Então, ela pode ser convocada, precisa apresentar uma documentação antiga e recente, porque o perito nunca viu aquela pessoa antes, normalmente. Então, ele precisa ter uma robustez no documento, documentos substanciais para que ele conheça
todo o histórico daquela patologia que está incapacitando a pessoa de voltar ao trabalho. Agora, vamos falar um pouquinho dessa incapacidade. Quais são, assim, os pontos que precisam ser observados que o cidadão tem direito de recorrer, de buscar realmente, através da lei, esse benefício, doutor? Se formos falar sobre benefícios previdenciários por incapacidade, e isso não inclui o LUAS, que é outro tipo de benefício, a incapacidade vai ser avaliada pelo perito de acordo com o período e a atividade. Se uma pessoa paga o INSS, está com a carência garantida, né? Aquele período de carência, sim, vai fazer o exame. Se for constatada a incapacidade parcial, ou seja, para uma função e temporária, ela recebe um benefício. Se for permanente e parcial, ou seja, sem período de fim, mas apenas para uma atividade, ela pode ser submetida a uma reabilitação. Vai receber o benefício até ser capacitada para outra atividade. Mas se for incapacidade total e permanente para qualquer função sem previsão de alta, aí há o direito à aposentadoria por incapacidade permanente, ou seja, a aposentadoria por invalidez, que a gente conhece, ela não tem uma idade mínima. O que importa é a carência preenchida e a incapacidade para toda e qualquer atividade de maneira permanente. A participação de um profissional conhecedor da lei pode acelerar o processo para que aquela pessoa que tem direito ao benefício não fique, tipo, indo, voltando, faltou documento. O profissional ele já tem um conhecimento de quais os documentos que serão exigidos para dar celeridade no processo? Sim, com certeza. Isso pode auxiliar, esse acompanhamento profissional auxilia principalmente na organização dos documentos e na condução do processo administrativo. Há hipóteses em que esse acompanhamento de fato vai acelerar o resultado e normalmente pode inclusive garantir um resultado melhor, né? Então é muito importante esse acompanhamento para assegurar que esse processo seja conduzido com responsabilidade. Doutor Daniel Gueiros, muito obrigado pela sua participação. Falar sobre direito previdenciário, eu diria que é uma missão muito boa, porque nós estamos aqui prestando serviços para a sociedade. E volte outras vezes, tá certo? Aqui as portas sempre estarão abertas para a sua participação aqui no TV Mar News. Muito obrigado, bom dia. Um abraço, bom dia. Nós vamos agora a um rápido intervalo, depois da participação do doutor Daniel Gueiros, ele que é advogado, atua na área de direito previdenciário. Daqui a pouquinho nós vamos trazer o repórter cinematográfico Francisco Nogueira ao lado de Fernando Palmeira, direto das ruas da capital alagoana, ao vivo aqui na nossa programação. É logo depois do intervalo, voltamos já.